Fala do Rames, então, vai ser titular na estreia da Libertadores pelo São Paulo? Já está batido o martelo. Vai ser titular Rames Rodrigues no jogo de quinta-feira que o PVC vai estar em loco. Então o Rames Rodrigues vai ver o PVC vai ver o Rames Rodrigues como titular. O Rames Rodrigues, claro, ele tem essa situação em que joga bem na Colômbia, porque não joga no São Paulo. O São Paulo vem trabalhando nessa intertemporada, nesse trabalho de tempo que teve ali para poder preparar a equipe com foco total da Libertadores. Na semana da data FIFA, o Carpini teve 12 jogadores do time principal, aí completou com mais 4 da base, 16, e aí depois chegaram os jogadores da data FIFA. O Rames teve um dia a mais, né, do que os jogadores que chegaram das seleções. E aí depois chegaram os jogadores do departamento médico, Rato, o próprio Caleri. Então, assim, time completo, e a semana de trabalho foi uma semana muito boa. Onde teve aquele amistoso 10-0 tal, que não conta muito. O torcedor de São Paulo ficou empolgado, aquela coisa toda de placar elástico. O Rames foi, inclusive, titular naquele jogo, mas isso não conta muito. O que conta o trabalho foi muito bem executado. O São Paulo foi desenhando o time para essa estreia contra o Talleres de Córdoba. O Talleres, na análise da comissão técnica, é uma equipe muito forte, muito cascuda e que está dando trabalho no campeonato argentino. São Paulo não vê que vai ser uma estreia, um jogo tranquilo. É um jogo de muita força física, é um jogo que vai ter muito contato, vai ser um jogo muito difícil na análise da comissão técnica, mas o São Paulo se preparou para esse jogo e tem ali a expectativa do Rames Rodrigues. E o São Paulo, né, na minha apuração, e eu conversei com mais de uma fonte dentro do clube, para saber como o Rames reagiu ou como ele vem reagindo a essa expectativa toda dele ser titular na Libertadores. E o que o Rames tem falado desde o começo, desde a chegada dele e desde a retomada, quando ele decide ficar no clube e apostar nessa permanência, o Rames fala que a Libertadores é um campeonato onde ele quer muito ser protagonista. E ele voltou a repetir uma frase nos bastidores do São Paulo, lá no CT, que não veio para passar férias no São Paulo e quer ser protagonista na Libertadores. E isso muito em função do bom momento que ele está vivendo na seleção colombiana. A seleção colombiana ele tem sido muito importante, está ajudando muito nessa mescla de experiência com juventude da seleção. Ele está muito empolgado, está muito feliz com o desempenho dele na seleção. E isso, para a Libertadores, e sendo titular do São Paulo, ele se sente valorizado. Então a expectativa é muito boa. É aquela coisa, parece que vai dar uma apagada nessa polêmica Rames. É o Rames titular tendo oportunidade, é o Rames feliz, é o Rames dizendo que não veio para passar férias, e a torcida feliz com essa notícia de que o Rames, enfim, vai ser titular numa grande competição, numa volta à Libertadores. Opiniões aqui também polêmicas sobre essa informação que você trouxe do Rames titular. A gente nem tocou a sirene, mas a gente deveria ter trocado essa sirene, hein? Que é informação sua, não é de primeira? Eu vi muita gente falando, né, no fim de semana da possibilidade dele ser titular, mas eu cravo aqui para vocês. A escalação vai sair quinta-feira, uma hora antes do jogo, mas eu posso cravar com muita tranquilidade que Rames Rodrigues vai ser titular do jogo contra o Talheres. Me Não, antecipo então bem vamos aqui. tocar essa sirene aí, JP. Sobe o som, por favor. Eu gosto quando a gente tem informação de primeira, aquilo de primeira. Rames Rodrigues, titular contra o Talheres, agora sim. E o André Lucena, nosso produtor, mandou aqui que ele vai disputar a Libertadores pela primeira vez depois de 14 anos. A última vez que ele entrou em campo foi em 2010, pela Libertadores, né? Quando ele defendia as cores do Banfield da Argentina, ainda no início da carreira, André. Eliminado pelo Inter. Jogava Banfield da Argentina, né? Um time de cor verde, inclusive. E fazia gols, inclusive, fez muitos gols, né? Bom, o Rames quer muito a Libertadores. E o PVC perguntou do Ferreirinha. É uma informação importante também que eu trago. O Ferreirinha não treina, não faz um treino completo
desde o jogo contra o Novo Horizontino, quando ele faz o gol e tem uma pancada no quadril ali, na hora do gol. Ele sai, inclusive, é substituído pelo... quem é que entra no lugar dele? Não me lembro quem entra no lugar dele. Vamos ver se alguém do chat lembra. Eu já acho que já. O que veio do Ceará. Foi o menino que veio do Ceará. Eric. O Eric entrou no lugar dele. E aí ele não fez um treino completo desde então. Nesses próximos dias, né, agora vai ter a viagem, né, nesses últimos dias, ele fez alguns movimentos no campo, deve ser relacionado. Eu ainda não tenho a confirmação de que ele vai viajar, mas a tendência é que ele viaje, né, seja relacionado, mas o Ferreirinha provavelmente será um desfalque para o São Paulo nessa estreia da Libertadores, porque ele ainda sente muitas dores que o limitam, né, de fazer os movimentos dentro do campo. E o Ferreirinha depende muito dessa explosão, depende muito da velocidade do deslocamento. E quando ele faz o movimento de explosão, no 1 contra 1, no X1, né, quando ele pega a bola e parte para cima, ele sente demais aqui o quadril, porque foi uma pancada que ele recebeu ali entre a costela e o quadril nesse jogo quando ele faz o gol. Então o Ferreirinha ainda sente muito essa limitação e deve ser desfalque aí na estreia da Libertadores. PVC, quanto que o São Paulo perde sem o Ferreirinha? Não, eu acho que não perde. Acho que não perde tanto. O Lucas vem para o lado esquerdo. A minha dúvida é porque deve sair do time Luciano também, né? Para entrar o Rames. Estou imaginando. Não sei se você tem informação. Para jogar Rato, Rames e Lucas. Se o Rames jogar bem, ganha. Você acha que é isso ou é com o Luciano? Fernando? Eu acho que o Rato volta. O Rato volta, tanto que o Rato se recuperou e treinou. Rato, Rames, Lucas. O Wellington dele pela esquerda. O Gabi, ou a Gabi, não sei, manda aqui, diz aqui que o Rames é titular em 90% dos clubes do Brasil, só o Carpini que não estava vendo isso. Você concorda? Não, porque assim, o problema é que você pega o caso do jogo contra o Novo Horizontino. Ele joga 32 minutos contra o Ituano e não treina a semana inteira. Ele volta a treinar na sexta para jogar no sábado. Então, por isso que ele ficou fora. E se você juntar o jogo do Novo Horizontino com o jogo contra o Ituano, por causa da condição física do Rames, ele jogou 43 minutos. Na Colômbia, ele jogou 45. Em um jogo. Agora, eu tenho a impressão, a suspeita, de que o Rames vai ter muito interesse na Libertadores. Que a Libertadores é o cartão de visitas dele para a seleção e a seleção é o maior interesse dele. Então ele vai fazer uma Libertadores muito boa, como fez em 2010, quando jogou pelo Banfield. O artilheiro do Internacional, campeão naquela edição, foi o Juliano, com 6 gols, e o Rames fez 5 pelo Banfield. E o Banfield foi eliminado pelo Internacional nas oitavas de final. Ou seja, o Juliano teve 6 jogos a mais do que o Rames, para fazer um gol a mais. E é uma boa, então, começar já na Libertadores com ele como titular. Eu acho que agora, se ele está treinando, voltou da seleção da Colômbia, ele joga bem na Colômbia e não joga bem para o São Paulo, por quê? Ele tem que responder isso. Agora, para jogar bem, ele tem que treinar. Agora a questão é se ele não jogar bem, né, André? Então, aí acho que dá uma acalmada na ansiedade do torcedor, né? O torcedor está na razão. O torcedor precisa ter essa resposta. O torcedor, no Morumbi, saiu do jogo triste e chateado com a eliminação do Paulista e se perguntando por que o Rames joga na seleção colombiana e só joga 10 minutos no São Paulo. E muitas vezes o torcedor não está no dia a dia, não está no CT. Né? A gente não está no CT no dia a dia, a gente recebe algumas informações de bastidores. Mas nada melhor do que você
começar um jogo importante de Libertadores na principal competição do São Paulo, na principal competição onde o São Paulo é protagonista, né? A noite de Libertadores, a quarta-feira de Libertadores, a quinta-feira de Libertadores para o São Paulino é uma coisa sagradíssima. Então nada melhor do que um meio de semana de Libertadores, você escalar o jogador como o Rames Rodrigues, que cria essa expectativa no torcedor. Nada melhor do que você responder a pergunta do torcedor nessa competição. Se ele vai jogar bem, ótimo, vai ajudar o time. A comissão técnica vai estar feliz, a direção vai estar feliz, a torcida vai estar feliz. Se de repente ele não jogar bem, a torcida vai fazer a sua análise e vai entender o porquê que o Rames de repente não estava jogando de titular desde que chegou no clube. Então, vai ser a ocasião perfeita, o momento certo, a hora certa de responder o torcedor. Difícil. Eu queria saber como que você enxerga a questão Rames Rodrigues. O Muricy deu uma entrevista para os colegas Arnaldo e Tironi falando que assim, jogador diferente como esse tem que achar um espaço para jogar, porque é um cara diferentes são raros, tem que pôr para jogar. A sua opinião, primeiro, você acha que ele fez por merecer ser titular? No lugar do Carpini, você o colocaria já na estreia da Libertadores ou ele tem que jogar mais bola? Não, é assim. Quando o São Paulo trouxe ele, se fez um grande, digamos, show mediático, né? Porque é uma contratação mundial, realmente um jogador que tem trajetória, foi importante para São Paulo, para o futebol brasileiro, se generou muita expectativa em cima dele. Então eu acho que quando chega um jogador com esse tamanho, desde o começo tem que jogar 4 ou 5 jogos, 3, 4, 5, joga, para evitar todo o que aconteceu 6 meses depois. Será que joga? Se tivesse jogado? Mas se não joga, não, joga. Obviamente, o campo de jogo é democrático. E ele mesmo vai fazendo o filtro. Se dá, se não dá, não dá. Então, acho que esse foi o grande erro de São Paulo. Eu acho que, sem falar com ninguém lá, que eu acho que era o pensamento do clube, porém, dias depois do James, apareceu, caiu com uma luva, esse auxílio de Lucas. Né? E aí, isso, obviamente, apagou, né? Nublou um pouco a chegada de James, porque Lucas é Lucas, e é ídolo nosso, e o cara que está no auge, e tem outro relacionamento emocional com a instituição. Então, talvez pode ser essa uma causa. Agora, obviamente, um cara talentoso que não está emocionalmente envolvido com a instituição, em nenhum momento ele demonstra o movimento emocional. Então, fica difícil, né? Tudo bem que o futebol é mais profissional, tá? Mas tem que demonstrar um pouco mais de envolvimento emocional com a instituição. Eu acho para que merecer ter mais oportunidade. Mas o fato de ele não jogar só prejudica São Paulo. Coloca para jogar 2, 3 jogos, um cara mundial, e o campo vai ser quem vai falar a verdade, né? Eu acho que esse foi o erro de São Paulo. Agora vamos estar sempre naquilo, né? Não joga, jogou, tá para 15, 30, 40. Você colocaria ele como titular na Libertadores? Para falar assim, agora é com você, meu chapa, vai ter que mostrar assim. Para ele jogar, o esquema ele tem que jogar só um esquema, como joga na Colômbia, como jogam sempre. Um meia solto, como jogava Alex, como jogava Ganso antes, com 2 beiradas, um centroavante de Caleli. Se joga Caleli e Luciano não pode jogar James, isso é óbvio. Se joga James e Caleli, o Lucas tem que voltar a jogar por la direita, ou se o Lucas quer jogar por centro. Então é complicado. Está Galopo também, que é um jogador. É um pouco escanteado, mas é bom jogador. Bom jogador. Então ele que tem só um posicionamento no campo. Não pode jogar na beirada, não pode jogar mais atrasado porque não tem dinâmica, não pode jogar na frente. É meia clássico. Achando seu espaço e fazendo jogar os companheiros. Mas o Muricy deu 3 sistemas que ele poderia jogar, com 3 zagueiros, né? Ele jogando lá, ele, Lucas e Calera na frente, ele com o aberto. Pode jogar com 3 zagueiros, 5 zagueiros ou 8 zagueiros, mas ele tem que jogar atrás do 9. Isso. E no meio, não importa. Sim, sem dúvida. Mas você colocaria, ou você acha que... Porque assim, Lugano, eu acho que é curioso que você falou do envolvimento emocional. Ele não tem mesmo. Não tem, zero. Ele não cita o São Paulo com zero. Isso causa um pouco de... Bode, ranço. Puta que pariu. Você fica com raiva? Não é com raiva, mas falei, porque isso é 90% culpa dele e também 10% culpa de São Paulo. Né? São Paulo tem que tentar fazer que ele de um jeito se envolva com a instituição, né? Mas é mais culpa dele. Futebol é mais profissional, na Europa todo mundo joga assim, tudo bem, tá certo. Mas estamos em Sudamérica e estamos no Brasil.
Sim. Tem que ter um pouco de envolvimento emocional. Tem que E ter. um dos maiores clubes do mundo, né? É. Tem isso. Mas o Carpini acho que talvez não tenha sido habilidoso, né? Porque eu acho que... Mas com o Dorival também não jogou. Então, por que sempre a culpa é em Carpini? Não, porque Com eu o acho Dorival também não jogou. porque o Dorival é maior que o Carpini, né? Não, Bueno, mas não, ele foi campeão, tudo bem, mas também não jogou. não jogou, mas eu acho que o Rames não teve essa sequência que você falou, né? Pra gente falar, puta, meu, não serve pra Não deu. jogar. Tá. É. Erramos. Erramos. Hoje ninguém sabe. Ninguém sabe, exato. Acho que é esse o ponto. Essa é a pior tortura Pior que tem. tortura, e se, será É. que... Ah, enfim. Quero falar agora sobre os maiores patrocínios de Master do futebol brasileiro. E essa dúvida surgiu de forma muito forte, porque o GE chegou a publicar que o Fluminense vai ter 52 milhões de reais por temporada do contrato com a Superbet, o mesmo valor que a Superbet paga ao São Paulo. O torcedor do tricolor paulista ficou revoltado. Informação que eu tenho um pouco diferente, que o Fluminense vai receber 35 milhões de reais por temporada da Superbet contra 52 milhões do São Paulo. É bem verdade que os dois contratos prevêem bônus. O São Paulo, por exemplo, pode bater 65 milhões de reais por ano com bônus. O Fluminense vai gerar na casa dos 40, 42 milhões de reais com bônus. Mas esses times não são os primeiros dessa relação. Quero contar para vocês. Primeiro lugar do Corinthians, 120 milhões de reais com a VaideBet. O Flamengo é o segundo com 85 milhões de reais da PixBet. Importante contar que tanto a VaideBet quanto a PixBet pagam todo esse caminhão de dinheiro apenas pela propriedade no peito. São Paulo é o terceiro, 52 milhões de reais da PixBet no peito e nas costas. Fluminense será o quarto, com 35 milhões de reais da Superbet no peito e nas costas. Quinta colocação do Palmeiras. Muita gente publica que o Palmeiras tem direito a 81 milhões de reais de patrocínio Master. Tá errado. Patrocínio Master é no peito e no máximo nas costas. Esses 81 milhões que a Crefisa e a FAM pagam são por todas as propriedades do uniforme, incluindo meião, calção, enfim. A estimativa é de que o peito da camisa palmeirense gire na casa dos 32 milhões de reais. Sexta colocação é dividida por Grêmio e Internacional, cada um deles embolsa 30 milhões de reais por ano do Banrisul. É um contrato que envolve o patrocínio Master, mas também uma série de gerações de receitas a partir de correntistas. Oitavo lugar do Santos, que recentemente conseguiu a prorrogação do contrato com a Blaze e um aumento nesse valor, hoje na casa dos 28 milhões de reais por ano. Nono lugar do Botafogo, que fechou com a Parimet por 27 milhões e meio de reais. A décima posição do Cruzeiro, com 25 milhões de reais junto ao Betfair. Bora fechar o vídeo para tratar sobre a grande notícia do final da noite de segunda-feira. O São Paulo divulgou por meio das suas redes sociais a renovação do contrato com o Arboleda. Foram meses de novela e tentativas. No dia 4 de fevereiro, o presidente Júlio Casares demonstrava enorme otimismo na prorrogação do contrato. Quase 2 meses depois, enfim, esse acordo aconteceu. O Arboleda vai passar a ter vínculo com o São Paulo até dezembro de 2027. O contrato atual se encerrava em dezembro desse ano. Ou seja, se cumprir todo esse período de contrato, o Arboleda ficará 10 anos no São Paulo. Ele chegou em 2017. Até aqui 264 partidas, 18 gols e 3 títulos conquistados. Campeonato Paulista de 21, Copa do Brasil de 23 e a Supercopa de 2024. Bora aos números. Hoje o Arboleda ganha 500 mil reais por mês e ele cobrava do São Paulo um aumento para algo na casa dos 800 mil mensais. Informação que eu tive é de que o São Paulo se aproximou dessas cifras. As luvas de $1,5 milhão, que equivalem a mais ou menos 7 milhões e meio de reais, elas serão distribuídas ao longo do tempo de contrato. Para completar, o assunto que tornava essa renovação pendente dizia respeito às dívidas que o Arboleda tem no mercado. Eu já contei sobre elas para vocês. Mais de 5 milhões de reais para uma série de empresários, enfim, a vida do Arboleda fora dos campos é caótica. Num primeiro momento, o São Paulo se comprometeu a assumir 100% das dívidas. Depois o São Paulo recuou, até orientado pelo departamento jurídico. No final das contas, as partes se entenderam, cada um cedeu um pouco e o Arboleda continuará no São Paulo. O tricolor se livra de qualquer risco de perder o atleta, que a partir de julho já poderia assinar um pré-contrato. Excelente notícia para o torcedor do São Paulo. Se o Arboleda fora de campo é um problema, dentro de campo ele tem sido uma solução. Jogador que empresta muita segurança ao sistema defensivo. E você fala também sobre John Textor, com mais acusações contra o Palmeiras. Acusações essas que afetam São Paulo e Fortaleza. Vou te atualizar em relação ao ranking de patrocínios Master do futebol brasileiro, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado?
Quero te explicar agora sobre a chance de o lateral esquerdo Wellington do São Paulo aparecer no Corinthians. Quem acompanha o canal do Nicola há mais tempo vai lembrar de um papo que eu tive com o Robson Ferreira, o empresário do Wellington. Na oportunidade ele me contou que o Corinthians e o Flamengo monitoravam os passos do lateral esquerdo de 23 anos de idade. Pois bem, o Wellington ainda não chegou a um acordo com o São Paulo para a prorrogação do contrato e a tendência é que não chegue. O vínculo se encerra em 31 de dezembro, hoje o Wellington ganha R$70 mil por mês. A pedida do lateral esquerdo é de 600 mil mensais, valor que inclui salários, direitos de imagem e luvas. São Paulo não está disposto a pagar toda essa grana e o natural é que a partir da metade do ano o Wellington possa assinar um pré-contrato. Corinthians busca alternativas para a lateral esquerda e gosta da possibilidade da contratação do Wellington. De acordo com o pessoal da Trivela, já existem inclusive tratativas do Corinthians com o staff do jogador. E diante desse cenário, a notícia pode afetar o Internacional, que é o clube mais interessado em ficar com o Wellington. Diante desse cenário, para não perder o Wellington para o Corinthians, o Inter estaria disposto, inclusive, a procurar o São Paulo para tentar um acordo para venda imediata, ou nessa janela doméstica ou na metade do ano. Muito difícil imaginar que para o São Paulo vale a pena negociar o Wellington, levando em consideração que o contrato está perto do fim, o valor vai ser baixo. E por não ter outro lateral esquerdo, hoje o São Paulo tem o Wellington e o Patrick Lanza, a tendência é que o tricolor não permita a saída do Wellington por um valor muito baixo. Para falar sobre Kaique, volante de 28 anos de idade, pertence ao Juventude, jogador formado na Portuguesa e alvo de 5 clubes da primeira divisão: São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vasco e Vitória. Conversei antes de gravar o vídeo com uma pessoa da minha confiança no São Paulo, para entender se o São Paulo tem condições de ganhar essa disputa, para saber se o São Paulo já fez proposta, e a resposta que eu obtive dessa minha fonte tricolor foi, abre aspas, parece que o Kaique está muito avançado com o Grêmio, fecha aspas. Tentei arrancar um pouco mais de informações sobre essa pessoa, ela disse que nem Grêmio nem Juventude podem confirmar essa proximidade do acordo, até porque os times são adversários na final do Campeonato Gaúcho. Para evitar uma situação chata para o atleta, a tendência é que esse desfecho aconteça a partir da próxima segunda-feira, no jogo de ida entre Juventude e Grêmio, empate em 0-0 lá no Alfredo Jaconi. O Kaique, que tem 28 anos de idade, revelado na Portuguesa, como eu contei, e há uma suspeita na Lusa de que ele é corintiano fanático. Tudo porque o Ralf, ex-volante corintiano, chegou a treinar um período na própria Portuguesa e na oportunidade o Kaique ficou encantado com a presença do Ralf, sempre buscando histórias e lembranças da passagem do Ralf pelo Corinthians. Mas parece que quem está disposto a colocar mais dinheiro e levar o jogador é justamente o Grêmio. O Kaique tem contrato só até dezembro com o Juventude, ou seja, se não vendê-lo agora, o Grêmio o Juventude vai correr enorme risco de perder o jogador sem qualquer centavo. Informação importante: a novela envolvendo Arboleda e São Paulo terminou com um final feliz pro torcedor tricolor. Arboleda acertou a renovação do contrato com o São Paulo e no vídeo de hoje do canal do Nicola trago bastidores e detalhes desse acordo. Primeiro dia da janela doméstica de transferências do futebol brasileiro começou agitada do jeito que a gente gosta. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre o interesse do Corinthians em Wellington, lateral do São Paulo. Já o volante Kaique, que pertence ao Juventude, é alvo de 5 clubes: Grêmio, Corinthians, São Paulo, Vasco e Vitória. Há um favorito para contratá-lo.